Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objetos. Para encerrar o assunto sobre herança, eu reservei um momento para falar sobre sobrescrita de métodos, né? Só para recordar a história da herança, né? A herança define uma hierarquia de tipos. Então, quando a gente cria uma classe, a gente cria um tipo. E se a gente usa herança, a gente cria uma hierarquia de tipos, já que, por exemplo, nesse diagrama que vocês estão vendo aí, gato herda de animal. Então, gato é um animal. Então existe uma hierarquia de tipo onde um objeto que é gato, ele é também um objeto animal, né? O mesmo vale para peixe, já que está representado aqui que peixe herda de animal. Então um objeto que é peixe, ele é também um animal, já que peixe é um animal pela estrutura da hierarquia de classes aqui. Beleza. Ainda reforçando um assunto que a gente, antecipando um assunto que a gente vai ver em breve, que é o de polimorfismo, sobrescrita de método não deixa de ser um exemplo de polimorfismo, né? Só que eu coloquei esse assunto dentro do contexto de herança porque eu precisaria ter uma hierarquia de tipos, uma hierarquia de classes, para poder ter implementado o conceito de sobrescrita de método. Então vamos prestar atenção aqui nesse exemplo que a classe animal ela tem um método chamado movimentar e gato também tem um método movimentar. Notem, por que eu vou ter o método movimentar em gato se ele herda de animal e o animal já tem o método movimentar? Porque a forma de movimentar do gato pode ser diferente do seu ancestral. O mesmo vale para peixe. Ele também tem o método movimentar. E por que eu criei o método movimentar se ele herda de animal e o animal já tem o método movimentar? Porque a forma de movimentar de um peixe é diferente da forma de movimentar do animal. Não necessariamente a gente vai querer essa sobrescrita de comportamento. E aí eu estou antecipando a definição do conceito de sobrescrita de método, né? Eu faço a sobrescrita, ou seja, eu anulo o que existe no ancestral para criar o meu próprio no descendente, porque eu quero modificar o comportamento. Eu até posso, ao implementar o método movimentar de peixe ou movimentar de gato, eu até posso reutilizar algo de animal. Então eu faço alguma coisa que é própria do gato e chamo de animal. Por exemplo, poderia fazer isso. Idem para peixe. Mas às vezes eu quero sobrescrever totalmente o comportamento, ou seja, o que acontece aqui em movimentar de peixe é totalmente diferente do movimentar de animal. E que vem a ser teoricamente, o conceito de sobrescrita de método, ou override, né? Override ou sobrescrita de método ocorre quando uma subclasse, gato, peixe, define um método com a mesma assinatura de um método definido na superclasse. O método movimentar de gato é igualzinho ao método movimentar de animal. O que significa esse igualzinho? Dois métodos têm a mesma assinatura quando possuem o mesmo nome. Movimentar, movimentar. Possui o mesmo número de atributos. Um atributo, um atributo. Possui atributos do mesmo tipo. Double, 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 double. Tá, quando a gente fala atributos do mesmo tipo, em Python já é mais complicado. A gente não tem como aplicar isso ao pé da letra, porque não existe conceito de tipo. Então, lá no Python, os dois primeiros elementos é que vão ser considerados para poder a gente entender a sobrescrita de método. Tá? No exemplo, movimentar é sobrescrito nas classes gato e peixe. Vamos olhar um código exemplo para ficar muito mais claro. Aqui é a sobrescrita em Java, tá? Então, notem que eu tenho a classe animal. Eu declarei aqui o método dentro da classe animal chamado movimentar, que recebe um parâmetro, igual como está lá no nosso diagrama, tá? Recebe um parâmetro que é uma distância, do tipo double. Quando alguém cria um objeto animal e chama o método movimentar, o comportamento desse método é imprimir a mensagem animal se movimenta. Aí a distância, que é passada com parâmetro, centímetros. Então aqui na classe Gênesis, que é a classe que cria as outras classes, né? O método main criou um atributo, uma variável do tipo animal e atribuiu a ela um objeto animal. E chamou nesse objeto animal o método movimentar passando 50. Então, o que se espera da execução desse método? É que ele imprima animal se movimentando x centímetros, tá? No caso, o x aqui foi 50 centímetros. Tá, a classe gato herda de animal. Quando ela herda de animal, eu estou dizendo o seguinte, ó. Tudo que é não privado em animal existe em gato. Então, gato herdou o método movimentar. Porém, gato sobrescreveu, por isso que o nome é sobrescrita, sobrescreveu o método movimentar
de animal, ou seja, ele anula o método movimentar de animal. Eu digo assim, olha, essa característica que eu estou herdando, eu não quero que seja igualzinho como eu estou herdando, quero modificar essa característica. Então, movimentar de gato é gato andando, e a distância que ele está andando. Aqui no exemplo aqui da classe Gênesis, uma variável g do tipo gato, estou instanciando um objeto gato e chamando nesse objeto g, que é o gato, o método movimentar 100. Então, vai imprimir gato andando 100 centímetros. Bem, algo semelhante acontece com peixe, só que no caso de peixe aparece a palavra andando. Então, peixe andando, nadando a distância que a gente passar como parâmetro aqui. Então, peixe nadando, gato andando e aqui o animal se movimentando, tá? De uma forma geral, né? Mas bem abstrata. Vamos ver isso na prática, como é que isso se comporta? Sobrescrita em Java. Eu vou abrir aqui o código da sobrescrita em Java, vou executar esse código, só para vocês verem o comportamento dele. Compilando, tá? As classes, né, do programa. Então, nota que ele está Java aqui compilando animal, gato, e main e peixe, né? Logo em seguida ele executa Java a classe main, que é a classe principal, né? Então, o animal se movimentando 50 centímetros, gato andando 100 centímetros e o peixe nadando 150 centímetros. Como seria esse mesmo exemplo em Python? Perdão, sobrescrita Python. Como seria esse mesmo exemplo em Python? Vamos ver agora, comentar um pouco o código. Aqui vocês estão vendo que existe a definição da classe animal, né, no módulo animal.py. No arquivo gato.py, que é outro módulo, eu defini a classe gato, e no arquivo peixe.py eu defini a classe peixe. Notem como foi feita a importação. From animal, ou seja, from módulo animal, eu quero importar a classe animal. Então, o gato herda de animal aqui, ó. O método movimentar de animal é animal se movimentando, eu passo a distância e centímetros. O gato se andando, distância centímetros. Então, o mesmo método movimentar, ó, só que a quantidade de parâmetros é diferente. Eu chamo o método movimentar em todos os objetos aqui no main. Peixe aqui, ó, peixe nadando. Ou seja, o código é igualzinho de Java, só que escrito em Python, né? Assim, usando a sintaxe de Python. Em Python não existe chaves e você define um bloco de código repetindo, isso eu já comentei, através da indentação. Então pode ver que a indentação aqui, o def está dentro da classe, né? Porque está contido, né? A indentação está deslocada para dentro da classe gato, o mesmo vale para o peixe, o mesmo vale para o animal. Então aqui eu estou declarando as variáveis A, G e P. Eu atribuo A um objeto animal, atribuo a G um objeto gato e atribuo a P um objeto peixe. No objeto A, que é o animal, eu chamo o método movimentar. No objeto G, que é o gato, eu chamo o método movimentar. E no objeto P, que é o peixe, eu chamo o método movimentar. Movimenta 50, 100 e 150 centímetros. Como seria a execução deles? Vou rodar aqui é o código, né? Vou rodar o código. Animal se movimentando 50 centímetros, gato andando 100 centímetros e o peixe nadando 150 centímetros. É isso, pessoal. Até a próxima.